Quando nós pensamos em nós como seguidores de Jesus, e como nós somos conhecidos por sermos seguidores de Jesus, nós estamos falando de santidade. Nós estamos falando de como nós entendemos santidade, que dimensão nós damos à santidade. Em algum lugar nós colocamos essa régua da santidade. Alguns põem essa régua da santidade talvez num extremo, em que nada se pode fazer. Alguns põem essa régua muito frouxa também, que assim tudo se pode fazer. Alguns põem essa régua da santidade em lugar tão alto que ninguém pode alcançar, ou então de um lugar tão banal, ou seja, que ninguém precisa se esforçar. Como que nós entendemos santidade? Se nós formos pensar, muito da impressão que a gente tem do cristianismo está ligada à santidade. É a lista do que pode e o que não pode fazer. O que é ser santo? O que é seguir Jesus? Nós estamos falando de santidade. Por isso é muito importante, nós não poderíamos falar de qualidade de vida, não poderíamos falar da maturidade, das etapas da nossa vida, se nós também não refletíssemos sobre o que é santidade. Eu quero olhar essa santidade como dois lados de uma mesma moeda. De um lado tem como Deus vê a santidade, e de outro lado como nós vemos a santidade. É importante nós termos claro isso, como Deus olha e pensa a santidade, e como nós hoje vemos e pensamos a santidade. E nós temos uma distorção nos dois lados, que muito do que a gente fala sobre Deus e que Deus pensa sobre santidade, não é Deus quem pensa, somos nós que pensamos, é a igreja que pensa. E muito do que nós falamos sobre santidade, pensamos sobre santidade, está distorcido. Muitos de nós precisamos rever o nosso conceito de santidade. Alguns de nós têm um conceito de santidade muito duro, muito opressor, e que nos tira a liberdade da vida cristã. Outros de nós têm um conceito de liberdade tão frouxo, tão largo, de que ele não nos conduz à maturidade espiritual. Então eu quero convidar você a gente fazer um passeio em alguns conceitos aqui, e nós vamos passar por alguns textos bíblicos, se você puder me acompanhar, ou se você quiser apenas ouvir, mas eu creio que é importante a gente perceber isso. Quando nós falamos de santificação, a gente está falando de um já e um ainda não. Por que um já? Porque a obra que Cristo fez na cruz, ela já garantiu a nossa transformação. Quando Deus nos vê, Ele já nos vê obra acabada. Agora, ao mesmo tempo, um ainda não. Se eu perguntar para sua esposa, você ainda é um marido, ainda não. Se eu perguntar para o seu pai, com certeza você é um filho, ainda não, né? Talvez se eu conversar com o seu patrão, você é um empregado, ainda não. A igreja é um ainda não. Nesse já, a gente compreende essa obra de Cristo. E essa obra de Cristo é o que Deus fez por nós em Cristo. Lembre disso. É a obra de Cristo. Não é pelo que eu conquisto. Não é porque eu venho aos domingos. Não é porque eu dou dízimo. Não é porque eu sou uma pessoa mais íntegra. Não é isso. É a obra de Cristo na cruz. Nesse ainda não, nós nos lembramos dessa obra do Espírito. Veja, ainda não é uma obra nossa. Esse ainda não é porque nós vamos ser melhores e nós vamos conquistar a santidade. Esse ainda não é uma obra do Espírito de Deus em nós. Deus está operando em nós para nós chegarmos àquilo para o qual Cristo nos conquistou. Deus está operando em nós pelo Espírito. E onde Ele colocou o Espírito dele? Ele não colocou o Espírito dele no templo. Ele não colocou o Espírito dele dentro da Bíblia. Ele não colocou o Espírito dele numa poção de azeite ou de óleo de unção. Deus colocou o Espírito dele em pecadores miseráveis, incompletos, ainda não como nós, para operar em nós. É Ele que opera em nós.
Ele continua essa obra em nós. Se a gente pegar Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, a carta que Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônica, 5:23, ele vai dizer assim, que Deus vai operar em nós, vai nos santificar, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, né? E vai nos apresentar diante dele transformados. Gente, aqui Paulo não está preocupado em fazer um artigo para science, não sei o que lá, tipo assim, para psicologia, não sei o que, né? Ele não está escrevendo um artigo científico. Paulo não está escrevendo um artigo acadêmico. Muita gente se pega aqui querendo entender o corpo humano, o ser humano. Não, porque nós temos tantos por cento, corpo, alma e espírito. A linguagem bíblica, corpo, alma e espírito, alguns momentos que é dualística, que é a alma e corpo, espírito e corpo, é tão somente para representar a nossa totalidade. Paulo está dizendo, quando ele junta esses três termos, em que eles em si, na Bíblia, eles são diversos, ele está dizendo totalidade. Ele está usando esses três termos para dizer o seguinte: Deus nos santifica por inteiro. Porque a santificação é integral. Deus não santifica só o nosso interior. Deus não santifica só a nossa alma. Deus nos santifica por inteiro. A santificação é vontade de Deus. Nessa mesma carta, 1 Tessalonicenses 4:7, ele vai dizer o seguinte: porque Deus nos chamou para a santidade. Então é o seguinte, a santidade não é um objetivo da igreja. Pergunta assim, Deus, quando você olha para nós, o que você se preocupa? Uma das preocupações que eu tenho é que vocês sejam santos. Se eu me perguntar assim, Evandro, qual é uma das preocupações que você tem com a Ayla? Eu me preocupo que ela tenha saúde, eu me preocupo que ela tenha uma boa formação, eu me preocupo que ela tenha valores, eu me preocupo que ela tenha caráter, eu espero que ela tenha afeto, que ela possa ser saudável emocionalmente, que ela aprenda a ter limite, assim, são preocupações. Se perguntar para Deus, Deus, que preocupação você tem com o ser humano? Uma delas é que eles sejam santos. Então, santidade não é um objetivo da igreja. Santidade é um objetivo de Deus. Porém, nós temos um problema de que o que Deus pensa sobre santidade nem sempre é o que a igreja diz que Deus pensa sobre santidade. Nem sempre o que está no coração de Deus sobre nossa santidade é o que a igreja diz em nome de Deus. A santificação é um estilo de vida. A santificação, a santidade não tem a ver apenas com a nossa vida aqui na igreja, com o que nós fazemos aos domingos, com o que nós fazemos para Deus. Por exemplo, santidade tem a ver com oração, tem a ver com oração, tem a ver com leitura da Bíblia, tem a ver com leitura da Bíblia. Só que santidade também tem a ver com como eu trato meu filho, tem a ver com como eu cuido do meu dinheiro, tem a ver com o que eu faço com o meu corpo, tem a ver com o que eu faço com a minha agenda, tem a ver com como eu trato a minha esposa. É integral e é estilo de vida, ou seja, é de segunda a segunda, 24 horas no dia. Não tem um momento da minha vida que não deve ser inundado pela visão de santidade. É estilo de vida. Paulo em Romanos 12:12 vai falar isso. Nós devemos tomar cuidado com a forma que a nossa vida toma. Porque hoje nós somos convidados, seduzidos, pressionados a uma forma de vida. E Deus tem uma outra forma de vida para nós. Por isso que ele fala, não se conformem. Paulo está falando isso há 20 séculos atrás. Tome cuidado. Quem está formatando vocês? Efésios capítulo 4, 22 a 24. Paulo fala assim, vocês devem se despir, tirar a roupa aí, vocês devem deixar essa velha forma de vida que você tem. Você deve mudar a sua maneira de pensar, uma metanoia, mude os seus conceitos, mude a sua cabeça. Mude a sua maneira, mude a sua cosmovisão, mude a sua maneira de entender a vida. Assuma uma nova ótica. Por quê? Para você poder se vestir de um novo comportamento. Se revestir, colocar uma nova roupa de um novo homem. Um velho homem, um novo homem. Uma velha mulher, uma nova mulher. E é interessante que no meio disso, Paulo fala de uma transformação interior. Um dos problemas com a santidade na igreja é entender que a santidade é tão somente uma mudança de comportamento.
Um dos problemas da santidade opressora é entender que esse novo homem é um novo comportamento que você tem que assumir, que você tem que vestir. Paulo está dizendo o seguinte: a gente não consegue mudar se a gente não mudar interiormente, não mudar nossos valores, não mudar nossos conceitos. Se eu não consigo mudar a minha imagem de Deus, o meu conceito sobre Deus, a vontade de Deus, a minha relação com Deus, eu não vou conseguir mudar o meu estilo de vida. Eu não vou conseguir me revestir de um novo homem. Por isso que Paulo fala assim, há esse processo de abrir mão, há esse processo de mudança, de metanoia, mudança dos valores, mudar o que eu penso. E aí a Bíblia nos ajuda nesse processo, e a gente se reveste, a gente assume um novo comportamento, uma nova mudança. Há essas duas expressões, e há uma confusão muito grande nisso. Esse texto de Hebreus, o autor de Hebreus 12, versículo 1, ele vai o seguinte: vocês estão numa corrida, a vida espiritual é uma corrida, e nessa corrida você deve abandonar os pecados e também os pesos. O que ele está dizendo aqui? Primeiro que pecado e peso não são iguais, não são a mesma coisa. São duas coisas que nós temos que tomar cuidado. Quando a gente pensa em santidade, a gente não está pensando apenas em abandonar pecados. Pecado que é aquilo que claramente é contra a vontade de Deus. Por exemplo, eu me relacionar sexualmente com outra mulher é pecado. A Bíblia mostra, adultério é um pecado. O sexo foi criado para o casamento. A grande questão não é só o sexo antes do casamento. Você é solteiro, então não pode comer o lanche antes do recreio. A Bíblia, a questão é o sexo fora da relação do casamento. Seja isso antes, seja isso durante. Agora, o que é um peso? Por exemplo, eu posso ter amigas no trabalho? Isso aqui nós chamamos de peso. Tem algumas questões, são áreas cinzas, digamos assim, perigosas, que podem nos conduzir ao pecado. Mas em si não são pecado. Por isso que a gente fala assim, alguns de nós vamos abrir mão da nossa liberdade. Preste atenção naquilo que pode ser peso na sua vida. Ir em alguns lugares, para alguns de nós frequentar alguns lugares, pode se tornar um peso e pode atrapalhar a nossa vida espiritual. Para alguns de nós ouvir certas músicas pode nos trazer peso. Para alguns de nós conviver com algumas pessoas pode ser peso. Será que eu posso ir em tal festa? Um jovem pode perguntar. Talvez alguns tenham maturidade para isso, talvez para alguns seja peso. E às vezes assim, eu não devo ir, é um peso para mim. Por isso está dizendo, nessa corrida, preste atenção. Tem aquilo que é pecado e tem aquilo que é peso. Não olhe apenas para os pecados. Preste atenção naquilo também que é peso na sua vida. Muitos de nós estamos com problemas da nossa santidade, da nossa corrida, por causa do peso. Sobre a carne, aqui talvez é um dos conceitos mais confusos que a gente tem. Gálatas 5, 24, Paulo vai falar o seguinte, fala assim, não satisfaçam os desejos da carne, não vão atrás da carne, vivam pelo Espírito, e não para satisfazer sua carne. Carne aqui não é corpo. No texto original são termos diferentes. Uma coisa é sarx, outra coisa é soma, ou seja, uma coisa é carne, outra coisa é corpo. Corpo é essa nossa carcaça. E biblicamente, digam assim, a nossa carcaça é neutra. A nossa carcaça pode nos fazer coisas boas e fazer coisas ruins. A nossa carcaça aqui, ela pode nos conduzir a uma vida no espírito, ou pode nos conduzir a uma vida na carne. Carne é essa disposição ao pecado, a se afastar de Deus. Essa nossa velha inclinação que nos leva sempre para longe de Deus. É como eu sempre falo aqui, é esse piso torto que essa água sempre vai correr para longe de Deus. Isso é carne. O Espírito, e aqui não é o Espírito nosso, não é o Espírito de Deus, é essa nossa disposição do coração, um novo coração, por isso que a Bíblia vai falar tantas vezes que Ele nos dá um novo coração, um novo interior, um novo homem, essa nova disposição que essa água agora vai correr para Deus. Se a gente for olhar para a nossa carne, a vontade é de arrebentar a cara de um. Na hora do Espírito, nós vamos querer se controlar. Nós vamos respirar. E aqui não é só domínio emocional.
Aqui é uma inclinação de Deus. Por isso que Paulo fala, eu vivo uma luta entre a carne e o espírito. Por isso que é um ainda não. Deus nos promete que um dia Ele vai tirar o pecado de nós. Nós seremos transformados. Mas ainda lá nós estamos em luta. O que é o lado de Deus nessa história? Deus age em nós e por nós. Judas 24, 25, ele nos promete o seguinte, que Ele vai nos apresentar diante dEle perfeitos. Deus não fala assim, se esforce para tentar se apresentar diante de mim perfeito. Deus não fala assim, olha, manda ver, luta mesmo para você tentar um dia se apresentar diante de mim. Pelo menos assim, dá uma caprichadinha, uma melhoradinha. Ele fala assim, eu vou te apresentar diante de mim perfeito. Eu estou fazendo uma obra na sua vida e eu vou completar essa obra um dia e você vai estar diante de mim transformado. É Deus quem faz isso. Nós temos a ação de Cristo. 1 João 1,9, ele fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Porque se nós falamos de santidade, nós falamos dos nossos erros. E como é que fica a nossa conta? Como que fica a nossa conta? Jesus garante, os teus pecados estão perdoados. Você não vai andar em santidade total. E esse aqui é um dos problemas da igreja. A igreja, ela tem muito mais prazer em falar que Deus condena os nossos erros, do que nos lembrar que Cristo, por graça, nos perdoa os erros. A igreja tem mais prazer de falar que nós somos pecadores, do que nós somos pecadores perdoados. Há uma obra do Espírito em nós. Paulo vai nos lembrar aí, 2 Tessalonicenses 2:3, Ele é quem opera essa ação santificadora. Quem é o santificador? É o Espírito de Deus. O que é uma vida cheia de Espírito? Por que Deus colocou o Espírito em nós? Para nos santificar. Porque Ele sabia que sozinho a gente não ia conseguir. Ele, o próprio Deus, veio morar em nós, para nos lembrar disso. É Ele que nos inspira, é Ele que nos traz de volta. Jesus vai dizer assim, que é Ele que nos convence dos nossos erros. Uma regrinha simples aqui da vida espiritual. Quando você levar um dedo na cara, não é Deus, viu? Quando você interiormente sentir acusado, levar um tapa na cara, esfregar na sua cara os seus erros, isso não é Deus fazendo. O Espírito de Deus não age assim. O Espírito de Deus, Ele age em nós, nos inspirando, nos motivando. Ele não passa a mão na nossa cabeça. O Espírito de Deus age em nós, nos trazendo de volta. O Espírito de Deus não tem prazer de nos ver na lama e esfregar a lama em nós. Nosso coração faz isso. Nosso inimigo faz isso. Mas e agora? E o nosso lado da moeda? É só Deus na história de santidade? É só Deus? E antes de lembrar do nosso lado, eu quero fazer uma afirmação para você. Santidade não salva ninguém. Porque se a minha e a sua salvação dependesse da nossa santidade, a gente não seria salvo. A santidade, ela é o lado visível da salvação. A santidade, ela é uma consequência da salvação. A santidade, ela é uma resposta à salvação. Nós estamos no processo de santidade porque nós fomos salvos. Mas Evandro, se então eu já estou salvo, por que eu vou vencer o pecado? Se eu já estou salvo, para que eu vou lutar comigo mesmo? Se eu estou salvo, para que eu vou querer ter uma vida justa e íntegra? Se no final das contas Ele vai me perdoar, eu estou para dentro. E não perco o meu bilhete da festa. Para que então? E aqui existe uma resposta de amor. Como não responder a esse amor? Como continuar vivendo a vida do mesmo jeito se Ele me amou dessa maneira? Como lidar com a vontade de alguém que me ama, me perdoou e me aceitou e continuar vivendo do mesmo modo?
A mudança do Evangelho em nós é uma mudança do coração, não é uma mudança do comportamento. Ele me dá um novo coração. E esse novo coração, já salvo, é um coração que abriu mão dos seus próprios desejos, do seu eu de estar no controle. E a nossa resposta é uma resposta de amor. Então nós não buscamos santidade para um dia sermos salvos. Nós buscamos santidade porque nós já somos salvos. E é o que nós podemos responder ao amor de Deus. Se eu tenho uma maneira de eu agradecer a Deus, de responder a Deus, é viver a vida do jeito que Ele gostaria que eu vivesse. O Salmo 119 nos lembra assim, olha, eu guardei a tua palavra no meu coração. Isso quer dizer o seguinte, eu trouxe a tua vontade para colocar no lugar da minha vontade, para não pecar contra ti. Não adianta você ficar esmurrando a sua vida contra o pecado. Nós vencemos o pecado cuidando do nosso coração e não do nosso comportamento. Nós vamos sempre sofrer enquanto nós focamos no pecado. Deus não fala assim, ó, fica olhando para o pecado. Deus fala assim, olhe para mim. Deus não fala assim, ó, fica olhando para as suas fraquezas. Deus fala, olhe para mim. Deus não fala assim, ó, fica olhando para a lama onde você está. Deus fala assim, olhe para onde você pode vir. Muda o foco, a direção da nossa vida. Guardei a tua palavra no meu coração. Provérbios 4, ele vai falar assim, cuida do teu coração, porque do teu coração a sua vida é governada. Ele vai nos lembrar também, cuida das tuas palavras, cuida do que você fala, cuida da tua língua. Ele vai falar assim, cuida dos teus caminhos, endireita os teus caminhos. Tome cuidado para não pegar atalhos e não se desviar para a esquerda e para a direita. Paulo nos lembra em Filipenses 4:8, assim, cuide com o que você pensa, que em seus pensamentos esteja o que é bom, o que é agradável, o que é justo, tipo assim, o que a gente põe na nossa mente? E aqui, gente, eu não quero pôr uma cerca, e eu não quero aqui ser radical, dizer assim, ó, cancela a tua assinatura do Netflix. As músicas que você ouve alimentam a tua mente do quê? As conversas que você tem te alimentam do quê? A gente olha para o estilo de vida de Jesus, de madrugada Jesus estava no monte buscando a Deus em oração, e durante o dia ele estava no vale, no meio da podreira, no meio de um monte de pecador, e as pessoas não entendiam isso, como é que Jesus vivia com prostituta, com beberrão, com gente tudo torta. Jesus, ele podia se aproximar e viver no meio dessas pessoas, porque ele buscava esse equilíbrio. Ele sabia que para estar no meio do vale, ele precisava subir o monte. Ou seja, nós precisamos buscar a Deus, para nós podermos ir aonde Deus quer buscar pessoas. Provérbios 28:13 fala sobre como é bem-aventurado as pessoas que confessam seus pecados e o deixam. Se o Evangelho é uma mudança do coração, um dos sinais da mudança do coração é a gente reconhecer nossos pecados, reconhecer nossos erros. Porque um dos sinais de um coração que ainda não mudou, não consegue dizer assim, eu errei. Não consegue dizer assim, olha, eu não consigo, me perdoe, eu não sou, eu não quero. E aqui confessar é também reconhecer, eu ainda te odeio, eu ainda tenho uma mágoa profunda contra você, eu ainda tenho vontade que você se ferre na vida, eu ainda tenho vontade de que a sua vida dê tudo errado pelo que você fez comigo. Que o provérbio está dizendo isso, enquanto a gente não consegue pôr luz no nosso coração e ser verdadeiro, a gente não passa por transformação. Por isso que a confissão é algo que ao longo da história da cristandade fez parte do desenvolvimento espiritual. Embora nós tenhamos um problema sério com o catolicismo, o nosso anticatolicismo, tudo que a gente fala mal dos católicos, mas a prática do confessionário é uma prática de saúde. Infelizmente ela se tornou religiosidade, ela perdeu o sentido de alguém que buscava ajuda espiritual para reconhecer seus pecados,
e poder de alguma maneira poder falar dos seus pecados, isso se tornou religiosidade, algo mecânico, algo que eu faço por obrigação, e aí perdeu o sentido. E é isso que Tiago 5,16 vai dizer: quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Veja, Tiago não diz assim: você é perdoado. Eu sou perdoado quando eu confesso a Deus. Mas quando eu consigo dizer para você, eu errei com você, me perdoe. Ou então assim, olha, eu sinto isso, eu fiz isso contra alguém. Eu sou curado aqui dentro. Eu consigo reconhecer, eu consigo elaborar, eu consigo trabalhar isso. Isso é o processo terapêutico da confissão. Espiritualmente, eu resolvo minha relação com Deus e peço perdão. Mas quando eu reconheço para minha esposa, para o meu filho, eu falo assim, eu ainda tenho essa fraqueza. Eu ainda não consigo lidar com isso. Me perdoe porque mais uma vez eu falhei com você. E eu queria convidar você a abrir esse texto comigo, texto de Paulo aos Romanos. Paulo, ele está escrevendo para irmãos que ele não conhecia pessoalmente. Paulo, ele está escrevendo para uma igreja para onde ele quer viajar e quer se encontrar com esses irmãos. E de alguma maneira Paulo vai falar daquilo que ele entende sobre o Evangelho. Paulo termina o capítulo 13 dizendo assim: não desperdicem o tempo, nem se demorem, esperando até o último momento, o último minuto. Não brinque, não brinque, não brinque, não brinque com o pecado, não brinque com a santidade. Não brinque de ser uma nova pessoa. Não brinque de ser um discípulo. Ele diz assim: revistam-se de Cristo e estejam preparados. O que é esse se vestir de Cristo? Santidade é essa nossa jornada de se parecer mais com Jesus. Por um tempo circulou isso entre nós, assim, olha, seus passos, o que faria Jesus, né? É se perguntar. Não é a gente parar e perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Mas é o desafio de eu ter consciência, eu tenho que viver como Cristo. Eu preciso me revestir de Cristo. E para Ele ser revisto em mim, eu preciso abandonar o velho homem. Eu preciso abrir mão. O lado da moeda. De um lado nós temos essa obra de Deus em nós. E de outro lado tem essa nossa resposta à obra de Deus em nós. Nós não precisamos ter medo de que nós vamos perder a nossa salvação. Mas acho que nós deveríamos ter medo de nós chegarmos diante de Deus e olharmos para Ele, e olharmos para a vida que nós vivemos, e de a gente não ter respondido em amor. De Ele me perguntar assim: Evandro, por que você não me amou ao ponto de você mudar? A minha resposta de santidade é a maneira como eu posso dizer a Deus: Deus, eu quero te amar. Não para receber algo de você, mas porque eu fui amado por você como ninguém nunca me amou. Eu quero lembrar para você a frase de Santa Teresa, e ela diz assim: a santidade não está nessa ou naquela prática. Ela consiste numa disposição do coração, que nos torna humildes e pequenos nas mãos de Deus, conscientes de nossa fraqueza, confiantes até a audácia na sua bondade de Pai. Ela diz assim: olha, tire o foco dessa daquela prática, tire o foco daquele comportamento. Isso não é santidade. Foque o seu coração. Santidade é uma disposição do coração. É pedir para Deus: muda a minha raiz, e não apenas poda a minha árvore. Deus, me muda por dentro. Me muda por dentro, Deus, para que eu possa mudar por fora. E ela fala assim: nessa entrega em que a gente se reconhece limitado, a gente é consciente da fraqueza. Mas é interessante como ele diz, a gente é confiante até a audácia. Ou seja, mesmo sabendo que eu não sou nada,
Muito mais que isso, eu confio, eu me lanço na bondade de Deus como Pai. Muito mais do que mergulhar em mim mesmo e dizer quem eu sou, eu gasto muito mais energia para me lançar no amor de Deus. Eu não deixo de reconhecer quem eu sou, só que eu gasto muito mais energia para mergulhar na bondade de Deus como Pai. Desse Pai que me amou e que sabe quem eu é e tem um plano para a minha vida. Eu sou consciente da minha fraqueza, mas confiante até a audácia na bondade do Pai. Muitos vivem medo na santidade, oprimidos, porque nós somos desafiados apenas a termos consciência da fraqueza. Deus não nos convida apenas a ter consciência da fraqueza. Deus me convida e convida você a se mergulhe até a audácia. Não tenha medo de pular nesse rio de bondade. Não tenha medo de se jogar nos braços dessa bondade. Porque a consciência da fraqueza nos derruba, a consciência da fraqueza nos humilha, a consciência da fraqueza nos dá consciência de quão sujo, podre nós somos. E o Espírito de Deus nos convida: olha, você se sente sujo, mergulhe nesse rio que te lava. Você se sente fraco, mergulhe nestas águas que te fortalecem. Você se sente distante, volte para casa, porque o Pai está de braços abertos. Você se sente um nada, olhe nos olhos do Pai e você vai ver que Ele em você tem amor e te transforma. O convite de Deus para mim e para você é uma vida de santidade, essa vida de resposta em amor. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por nos perdoar. Obrigado por teu amor que não desiste de nós. Obrigado por essa obra que o Senhor faz por nós. Essa obra que nós não temos dimensão de quão grande ela é. Ajuda-nos a te amar e responder em amor à tua graça. Pai, ajuda-nos a ter consciência da nossa fraqueza. Ajuda-nos com audácia a mergulhar na tua graça.